E aí galera, tudo bem com vocês? A gente vai para a segunda aula, que é a aula relacionada à análise combinatória do terceiro ano. E apesar do nome ser horrendo, o princípio é bem simples. A análise combinatória simplesmente vai observar a combinação de números, letras, situações ou que seja qualquer condição. Eu não entendi o que ele falou. A gente tem duas maneiras de interpretar a análise. Uma delas é chamada de contagem direta, que é meio bosta, mas é possível de fazer. E a outra é o fatorial, a ferramenta da matemática. Então vamos observar a condição a partir da contagem direta. Se eu tivesse a seguinte combinação de letras, vamos pegar assim, ó, x, y e z. Se eu quisesse fazer uma outra combinação a partir dessas letras, bastava a gente trocar as duas de lugar. A gente chama isso de permutação. Agora, quantas combinações eu conseguiria fazer a partir da primeira? Só tem um jeito de saber, fazendo as combinações. Então, se eu mudar o z de lugar, x, z e y é outra combinação. Y, x e z é outra combinação. Y, z e x é mais uma combinação. Z, x e y, z, y e x. Então, da nossa primeira combinação, a gente conseguiu criar um total de 6 combinações diferentes. Só que para matemática, a maioria das vezes fazer isso aí é totalmente desnecessário e desagradável. Porque para matemática, não importa quais são, o que importa é quantas são. Então, a gente criou, ou melhor, os cientistas matemáticos criaram e a gente utiliza o princípio do fatorial, que é simbolizado pela exclamação. Como é que funciona o fatorial? Multiplicação sequencial decrescente. Como assim? A gente pega o número de elementos e vai multiplicando a partir dele, decrescendo até chegar no 1, que é o valor inicial. Então, nesse caso, a gente tem 3 elementos, x, y e z. Como é que ficaria usando o fator? 3 fatorial. E como é que calcula? 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicação sequencial decrescente. Vamos contestar a nossa contagem direta. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Essa aqui é a quantidade de combinações. Vejam que obtivemos o mesmo valor numérico. Ah, e se fosse 4 fatorial? Aí seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E assim vai pela quantidade de elementos. É claro, entre fatores é possível também trabalhar condições de cálculo, de operações. Lembrando, sempre que a gente fala de operação entre fatores, soma, dividir, multiplicar e subtrair são operações que não podem ser feitas direto, porque na verdade a expressão aqui não é o número real que ela representa. 3 fatorial não é o número 3, é 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial é 6. Então não é possível atribuir esse cálculo direto, a menos que extraímos os fatores. Existem 3 maneiras de realizar o processo de operação entre fatores quando a gente tem uma fração. Eu vou mostrar os 3 e vocês decidem qual vocês acharem melhor. Primeiro, eu posso fazer pela pior forma possível, que é extrair o fator do 8, extrair o fator do 6 e dividir um pelo outro. Se a gente extrair o fator de 8, vai dar 40.320. Se a gente extrair o fator de 6, vai dar 720. Como é que tu sabe? Eu já decorei. Então, a partir da ideia de transformação, é só fazer a divisão. 40.320 dividido por 720 vai dar 56 combinações. Esse aqui é o primeiro método. E, particularmente, eu acho esse método meio bosta. Então, vou colocar aqui método bosta. Quem quiser usar ele, não tem problema nenhum. O segundo método é o método da decomposição. Como é que funciona a decomposição? A decomposição vai observar os fatores a partir do maior até o caminho do menor. E a partir dessa fatoração,
nós vamos conseguir remover o nosso denominador, que é a parte de baixo da fração. Porque para resolver o problema, o segredo é tirar o de baixo. Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Bom, oficialmente, o cálculo inteiro seria assim. O que é o 8 fatorial? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O que é o 6 fatorial? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, na verdade, essa conta é essa conta. Agora, vamos considerar uma coisa interessante. Se não existissem os dois primeiros, tudo que tem ali, a partir do 6, em cima e embaixo, é igual. E se eu multiplicasse e dividisse todo mundo, um número dividido por ele mesmo sempre dá 1. Então, o segredo é esquecer os iguais. Só que escrever tudo ainda é chato. Então, a verdadeira decomposição seria assim. A gente pega o maior, que é o 8, e reduz até chegar no menor, que é o 6. Então vamos lá, 8 vezes 7 vezes 6. Chegou no menor da nossa fração. Depois que foi feito isso, daqui para frente, a gente pode só colocar como fator. Porque nós sabemos que 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E por que essa decomposição funciona? Porque embaixo vai continuar 6 fatorial. 6 fatorial, pode cortar, que o resultado vai ser 1. Então, a única coisa que devemos fazer é multiplicar o que sobrou. 8 vezes 7, 56. Percebam? É o mesmo cálculo aplicado lá à nossa condição da fração. O método número 3 vai usar a calculadora. Então, na calculadora, quem quiser pode simplesmente procurar esse botão aqui, que é o botão do fator, apertar ele depois do número, que a gente já obtém o fator direto. Vamos mais uma vez, observando as condições do fatorial. Então, galera, aqui tem outra conta, 15 fatorial sobre 13 fatorial. Como é que eu vou fazer essa porcaria? Decompondo. Pego o 15 e reduz até chegar no 13. Vamos lá. 15 vezes 14 vezes 13. Chegou no de baixo? Se chegou, o resto é só fatorial. O 13 repete, corta os iguais e multiplica o que sobrou. 15 vezes 14 vai dar 150, mais 60, 210. Mais uma vez. Aqui tem um detalhe que vocês devem cuidar. Quando tem uma equação entre parênteses, se o fator estiver do lado de fora, que é o que vai acontecer geralmente, a gente simplesmente resolve a expressão numérica primeiro, somando ou diminuindo se for o caso. Então, 4 mais 8, 12. Puxa o fatorial para cá e o resto só repete. O miserável é um gênio! A partir daqui é possível fazer na calculadora ou fazer manualmente a decomposição. Então vamos lá. 12 vezes 11 vezes 10, chegou? Fatorial. Cortou os iguais, multiplica o que sobrou. 12 vezes 11 vai dar 120 mais 12, 132. Então, galera, essa aqui é a atribuição da decomposição. O último princípio que a gente vai ver é o princípio dos anagramas e combinações circulares. Não tem regra direta a não ser a regra da permutação, que diz o seguinte: um anagrama é uma combinação de letras. Então é só pegar o número de elementos e tirar o fator. Uma condição circular, devido ao movimento circular, ele vai repetir em alguns momentos a nossa equação. Então, para isso não acontecer, a gente vai pegar o número de elementos do círculo, tirar um e depois extrair o fator. Como é que funciona? Se eu quiser o número de anagramas da palavra casa, quantas letras tem casa? Quantos elementos? 4. Então, 4 fatorial igual lá em cima na formulazinha. Depois é só fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou jogar na calculadora, ou quem já decorou igual eu, vai dar 24 combinações. Escola.
Se eu quisesse fazer o número de anagramas, quanto que ia dar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. 6 fatorial, C vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, ou, se a gente decorar, 720 combinações possíveis. Caso isso aconteça em um problema com permutações circulares, é só cuidar para procurar a palavra que identifica essa permutação. Nesse caso aqui, o número de combinações de uma ciranda com 8 pessoas. Ciranda é uma rodinha que as pessoas brincam girando. Então é um círculo. Logo, a gente pega o número 8, tira 1, 8 menos 1, 7. E depois extrai o fator 7 fatorial, que vai dar 5.040. Mais uma vez, aqui nós temos o número de combinações em um círculo qualquer que tem 7 posições. Pega o número, menos 1, 7 menos 1, 6. Fatorial, a gente já viu lá na outra conta, que é 720. Então, galera, a dica é o seguinte. Fatorial é só multiplicação. Vocês podem usar o fator multiplicando manualmente ou usando a calculadora. Se for um anagrama, ou seja, uma palavra, conta o número de letras e tira o fator. Se for uma combinação circular, conta o número de elementos, tira 1 e extrai o fator. E se for uma equação implicada fatorial, a gente vai simplesmente fazer a fatoração, que pode ser por decomposição, reduzindo os termos, pode ser pelo método Bosta, implicando a extração dos fatores, ou simplesmente a gente faz na calculadora o fator lá no botãozinho. Então, galera, é isso. Fechamos aí mais uma aula e a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Valeu e até! Now the world don't move to the